Tudo bem, meus amigos, meus colegas, pacientes? Tô vindo aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre uma mensagem que eu recebi de uma paciente essa manhã. E isso provavelmente tem um pouco de relação com o que a gente conversou ontem na live. Ontem eu fiz uma live com a Sônia, uma enfermeira perfusionista do Mato Grosso. E por um acaso, ontem um colega, um amigo de Belo Horizonte indicou uma paciente jovem que recentemente recebeu um resultado de um exame com uma suspeita de de um cisto complexo no ovário suspeito para malignidade. E essa parte, essa fase de descobrir ou de suspeitar de uma doença maligna, ou essa fase de, vamos dizer assim, de digestão, de recentemente a gente ter uma suspeita dessas, sendo que não está na idade para isso, sendo que está com todos os projetos na vida andando, caminhando. Isso é uma fase que tem um desafio gigante. E aí, essa menina, chamo de menina porque tem a minha idade, né? Mas essa paciente, né? Me mandou uma mensagem dizendo que estava muito desesperada, de que tinha recebido esse exame, me mandou o exame e aí acabou entrando no Instagram, viu alguns vídeos aí que eu falo um pouco sobre, vamos dizer, a relação emocional da pessoa com a doença. E aí ela me falou assim, eu tô aqui tentando agora entender o porquê disso tudo, né? Ou não me lembro muito bem agora como que foi exatamente a frase, mas como se estivesse tentando entender o motivo pelo qual tudo isso está acontecendo. Essa é uma coisa que é muito, muito legal da gente conversar, da gente discutir, porque isso vai fazer a diferença, toda a diferença de como que vai ser a evolução do tratamento, né? Então, vejam bem, se a gente for entender pelo lado espiritual, de que todos estamos aqui na Terra, todos somos partes de Deus, todos somos tudo que existe, por existir única e exclusivamente, já é divino. A gente fica tentando entender do que tem, o que pode ter de divino numa doença, o que pode ter de divino no sofrimento, na dor, né? E na verdade eu acho que a gente tem que ter uma visão um pouco diferente. Quando a gente entende que tudo o que acontece na nossa vida, ela pode ser visto e pode ser interpretada de duas maneiras. E aí quando eu digo de duas maneiras, isso é explicado, né, pela física quântica, né, pela polaridade. Então tudo o que acontece, tudo o que existe é positivo ou negativo. Então quando acontece alguma coisa na nossa vida, a pessoa, o ser, vai dar um significado para aquilo, sempre. E isso é natural do ser humano. A gente pode dar um significado positivo ou a gente pode dar um significado negativo.
eu e todo mundo, eu acho que assistir esse vídeo vai concordar comigo de que doenças, sofrimentos, crimes, acidentes não tem como ser uma coisa positiva, né? Assim, o que tem de positivo não sei, vamos ser aqui bem radical, né? Em um estupro, por exemplo, em um homicídio. Concordo 100%. Agora, quando a gente entende que tudo o que a gente vê, tudo o que a gente interpreta é uma interpretação nossa. E aí eu quero dizer, por exemplo, se a gente voltar um pouco para coisas mais superficiais, então, por exemplo, coisas materiais do tipo ter uma bicicleta vermelha. Ter uma bicicleta vermelha, para algumas pessoas pode ser positiva, para outras pessoas pode ser negativa. Eu queria um azul, mas eu ganhei a vermelha. Então, eu quero dizer que quando a gente descobre alguma coisa ou quando a gente está vivendo um momento de sofrimento, de desespero, de medo, a gente sempre vai tender a polarizar isso. E aí a gente fica procurando a culpa, né? Isso são fases normais do psicológico de todo mundo. A gente primeiro negar, falar, não, isso daí não está acontecendo comigo, isso aqui é uma impressão, isso não vai ser nada. Tá ótimo, é a fase normal mesmo da negação. Segundo, a gente vai procurar a culpa, o porquê que isso está acontecendo comigo. A tendência sempre vai ser ou culpar alguém ou se culpar. Então a pessoa vai ficar dizendo, isso aqui foi aquele torresmo que eu comi tomando cerveja no dia, não dá pra dizer, não, isso aqui foi porque fumou, isso aqui foi porque bebeu, isso aqui foi porque é estressado. A gente não deve ficar tentando procurar culpado, porque não existe culpado. Mesmo para as doenças, mesmo para as doenças que são transmissíveis, mesmo para as doenças que a gente sabe que existem fatores de risco, mesmo assim, tem gente que fuma que desenvolve câncer de pulmão e tem gente que nunca fumou na vida, nunca chegou perto de ninguém que tem um cigarro e também tem câncer de pulmão. Tudo bem, o fato é, fumar aumenta o índice e aumenta o risco de câncer? Sim, isso é um fato. Agora, quando acontece um câncer, eu não posso dizer que foi por conta do cigarro. Então, estou dizendo tudo isso porque quando a gente descobre alguma coisa que está causando um desconforto muito grande, em que isso é um problema, naturalmente a gente nega, naturalmente a gente vai buscar um culpado, naturalmente a gente vai rotular isso como positivo ou como negativo. Agora, o que a gente tem que entender é que todas essas atitudes são externas nossas, então são exteriorizações do nosso eu, são exteriorizações do nosso ego, são interpretações do fato com os nossos egos, com o nosso ego. Então, qual que é o exercício que eu peço sempre para os meus pacientes fazerem? O exercício é: o fato não é discutível, o fato não é interpretável. Então, um exemplo, tem um cisto no ovário complexo que pode ser alguma coisa maligna ou pode ser uma coisa benigna, esse é o fato. Como é e o que é que eu posso fazer diante desse fato? E aí que vem a oportunidade, porque quando a gente leva o fato para o negativo, quando a gente leva o nosso pensamento para o lado negativo, o que vai acontecer? Vai voltar coisa negativa. Agora, quando eu vejo o fato e eu uso aquele fato como uma oportunidade
de transformar a minha vida em alguma coisa positiva, coisas positivas virão, mesmo que esse cisto seja maligno, mesmo que o resultado que eu gostaria que fosse o resultado seja diferente do que eu gostaria que fosse. Então, o exercício que a gente tem que fazer, e aí eu não estou dizendo que isso é fácil, tá? Não estou dizendo que isso é fácil, isso é um desafio gigantesco, isso é um desafio muito grande. Agora, diante de um problema, o exercício que nós temos que fazer qual é o fato? O que é o que está acontecendo, e isso não é discutível. O agora, o hoje. Diante disso, a gente ganhar conhecimento, a gente se conhecer diante desse fato. Então, o que é que como eu estou reagindo diante disso, o que eu estou fazendo diante disso, o que é que eu posso fazer diante disso para usar esse fato que está acontecendo na minha vida como uma oportunidade de crescer, como uma oportunidade de evoluir e como uma oportunidade de melhorar ainda mais. Isso é o que eu acredito que é a nossa missão na Terra. Digo nossa missão como humanidade, como seres humanos. Isso é o que vai fazer com que as pessoas expandam mais a consciência. Isso vai fazer com que as pessoas não julguem as outras pessoas. Isso vai evitar guerras, isso vai evitar doenças. Então, tive aí o insight de gravar esse vídeo. Estou gravando esse vídeo online e ao vivo, na verdade. E aí vocês estão vendo que eu estou dirigindo, eu não estou conseguindo ver as mensagens que estão aparecendo. Mas isso vai ficar salvo. Eu vou colocar aqui no meu feed para que vocês acompanhem e para que vocês possam curtir, para que vocês possam compartilhar. Eu gostaria que todas as pessoas que estão naquele momento de dúvida, que estão naquele momento de desespero, né, pudessem ouvir um pouco disso, talvez meditar, talvez orar, talvez ficar em silêncio um pouco para ouvir aquela voz interior, né? O que é, como é que eu pego esse fato, como é que eu pego esse problema que está acontecendo na minha vida agora e transformo isso em alguma coisa positiva na minha vida. Então é isso, eu já estou chegando aqui no hospital, temos cirurgia agora na Santa Casa, com meus amigos aí, o Eduardo Ricci, o Marcos Castanheira, não sei se a Tânia vai estar junto, tomara que sim, e é isso, um bom final de semana para todo mundo, espero aí que todo mundo fique em paz, descanse bastante, trabalhe bastante e se mantenham saudável. Grande beijo, tchau, tchau.